Naquela manhã, o céu sobre Vila Esperança, um pequeno município no coração de Minas Gerais, vestia-se de um cinza suave. Uma névoa fina cobria os morros distantes, e o canto dos galos ecoava de quintal em quintal. Naquela vila tranquila, as casas de pau a pique ainda guardavam o sereno da noite nas janelas de madeira. Das cozinhas antigas, subia o aroma de café coado na hora e de pão de queijo recém-assado. Aquele dia era considerado sagrado para a grande família do falecido seu Benedito. Completava-se exatamente um ano desde que ele e sua esposa, Dona Helena, haviam partido. Na casa antiga de paredes de jacarandá, um pequeno laço preto tremulava no portão. A longa mesa na sala de estar estava impecavelmente arrumada com travessas de feijão tropeiro, frango com quiabo, couve refogada e outras iguarias simples da culinária mineira. No centro da sala, uma vela ardia lentamente diante de uma fotografia desbotada do casal. A atmosfera daquela manhã era de solenidade, mas também de um calor familiar. João, o filho mais velho, ajeitava as oferendas perto de um pequeno oratório onde uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ficava ao lado da foto dos pais. Aos 34 anos, João era um homem de corpo magro e pele escura, queimada pelo sol. Desde que sua esposa, Mariana, falecera de pneumonia 3 anos antes, ele vivia sozinho naquela casa. Seu trabalho como marceneiro não o enriquecera, mas era o suficiente para se sustentar e cuidar do legado dos pais. Naquele dia, João vestia uma camisa social branca, já um tanto gasta, calças de brim e sapatos simples. Suas mãos tremeram um pouco ao acender a vela. Ele fitou longamente a foto do pai e sussurrou que havia cumprido a promessa de proteger a casa e a terra da família. Esperava que aquela missa de um ano fosse uma oportunidade para reunir todos os irmãos, especialmente sua irmã, Lúcia, que há muito não voltava à vila. Perto das 10 horas da manhã, o som de um motor de carro foi ouvido vindo da estrada de terra em frente à casa. João caminhou apressado até a varanda. De longe, viu Lúcia descer de um carro alugado com um menino de 7 anos pela mão. O rosto de Lúcia era bonito, mas tenso. Desde que se casara e se mudará para Belo Horizonte, raramente voltava à vila. Sua relação com o irmão mais velho era fria, marcada por desavenças sobre a herança da terra. Tio Afonso, o tio idoso deles, cumprimentou-a com um sorriso fraco, tentando quebrar o gelo e agradecendo por finalmente os 2 filhos de seu Benedito estarem reunidos. Mas por trás daquele sorriso havia uma inquietação silenciosa. O povo da vila sabia que a relação dos 2 irmãos estava rachada desde que no ano anterior, Lúcia enviara uma carta exigindo sua parte na terra da família. O clima daquela tarde, na verdade, era belo. O vento soprava suavemente dos cafezais, trazendo o cheiro de terra molhada após a garoa da madrugada. Os parentes chegavam um a um, trazendo quitutes e flores. No quintal, ouvia-se o riso das crianças correndo entre as mangueiras. Tudo parecia em paz, como se não houvesse sinal de que aquele dia se tornaria o mais sombrio da história daquela família. Quando todos os convidados estavam sentados, tio Afonso conduziu a oração. Ele rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria, sua voz rouca e trêmula. João baixou a cabeça, as mãos cruzadas sobre o peito. Lúcia, sentada do outro lado da mesa, olhava para a chama da vela, mas seu olhar desviava-se ocasionalmente para a estante de madeira onde a escritura da terra estava guardada numa moldura de vidro. Aquele olhar fugaz não passou despercebido por João. No entanto, ele tentou se conter e manter o foco na oração. Após a prece, os convidados começaram a se servir. João sorriu rigidamente enquanto servia, enquanto Lúcia estava ocupada com seu celular. Alguns parentes mais velhos olhavam para os 2 com pena. Vovó Amina, uma vizinha antiga, sussurrou para Dona Cida que os filhos de seu Benedito no fundo se amavam. Era apenas o orgulho e a distância que os haviam feito esquecer como conversar com ternura. Quando o relógio marcava quase 11 horas, todos estavam satisfeitos. Alguns convidados começaram a se despedir. João permaneceu perto do oratório, observando a vela que começava a se apagar. Lúcia aproximou-se. Seu rosto estava sério, sua voz baixa, mas clara. Ela disse que após o evento, queria conversar sobre a terra da família.
João a olhou em silêncio e respondeu, com um tom neutro, que aquele não era o momento para discutir o assunto. Tio Afonso, que ainda estava sentado numa cadeira de balanço, observava os dois com apreensão. Ele sabia que uma conversa como aquela não terminaria bem. Mas antes que pudesse intervir, Lúcia já caminhava em direção à estante e apontava para a escritura. João se aproximou, tentando afastar a mão da irmã. De repente, o som de algo se quebrando ecoou quando uma xícara caiu da mesa. Todos ficaram em silêncio. O vento, que antes era suave, agora parecia pesado. O cheiro da cera da vela misturava-se com o aroma forte da madeira antiga. Lá fora, nuvens escuras voltavam a pairar sobre os cafezais. Dentro de casa, os dois irmãos se encaravam com os olhos avermelhados. João disse com a voz trêmula que aquela terra não pertencia a ninguém, mas era o lugar de descanso do pai e da mãe. Lúcia respondeu em voz alta que ela também era filha, que tinha os mesmos direitos. Tio Afonso tentou se levantar, mas seus joelhos fraquejaram. Dona Cida, que estava na varanda, olhou para dentro sentindo que algo estava prestes a acontecer. Entre eles, a velha foto de seu Benedito na parede parecia olhá-los com tristeza, como se soubesse que seus filhos estavam esquecendo sua última mensagem. A última vela se apagou lentamente, deixando um fio de fumaça que se enrolava no ar. E foi naquele momento que o dia pacífico em Vila Esperança começou a se quebrar. Uma pequena discussão estava prestes a se transformar numa catástrofe que ninguém seria capaz de conter. Naquele meio-dia, o sol conseguiu romper as nuvens cinzentas, lançando uma luz pálida sobre o quintal da casa da família de seu Benedito. O ar, úmido desde a manhã, agora parecia pesado. Dentro da casa, a vela que ainda queimava espalhava um aroma reconfortante, mas lentamente se transformava em testemunha da tensão que crescia entre os dois irmãos. Lúcia estava de pé perto da estante de madeira onde a escritura da terra da família estava guardada. Seu rosto estava vermelho de emoção contida. João olhava para a irmã sem dizer uma palavra. Ao redor deles, alguns parentes ainda estavam sentados com expressões constrangidas. Tio Afonso tentava acalmá-los com uma voz suave, pedindo que não discutissem no dia da missa. No entanto, seu conselho não foi capaz de apagar a raiva que Lúcia guardava há muito tempo. Lúcia acusou João de se apossar de toda a herança da família sob o pretexto da tradição. Ela se sentia injustiçada porque, como filha, também tinha direito a uma parte daquela terra. João baixou a cabeça, sua respiração pesada. A lembrança da mensagem de seu pai ecoava em seus ouvidos. A terra devia ser preservada para as orações e para os antepassados. Ele tentou se controlar, mas cada palavra de Lúcia era como uma brasa em seu peito. Alguns convidados olhavam com preocupação. Dona Cida, parada perto da porta da varanda, mordia os lábios. O ar dentro da casa de repente ficou sufocante. Do lado de fora da janela, o céu escureceu novamente. O vento trouxe o cheiro de terra molhada. João se aproximou. Sua voz era rouca ao dizer, em tom baixo, que a terra não era para ser vendida, pois era ali que as orações pelos pais sempre viveriam. Lúcia respondeu em voz alta que só queria usar sua parte para custear os estudos do filho. A tensão aumentou. Tio Afonso tentou se levantar da cadeira, mas seus joelhos estavam fracos. Dona Cida olhou para dentro com ansiedade. Um segundo depois, a centelha de emoção explodiu. João olhou para o rosto da irmã, que permanecia inflexível, e então sua mão se ergueu espontaneamente. O som do tapa ecoou claramente em meio ao farfalhar do vento lá fora. Lúcia foi jogada para trás e sua cabeça bateu na parede perto do oratório de madeira. A sala ficou em silêncio instantaneamente. Todos estavam paralisados. João ficou imóvel com os olhos arregalados como se não acreditasse no que acabará de fazer. Lúcia jazia imóvel, os olhos fechados. O sangue começou a escorrer da parte de trás de sua cabeça. Dona Cida gritou, pedindo ajuda. Tio Afonso cambaleou em direção a Lúcia e sacudiu seus ombros, mas não houve reação. João caiu de joelhos ao lado da irmã. Suas mãos tremiam enquanto pressionava a ferida na cabeça de Lúcia com um lenço.
Ele chamou o nome dela repetidamente com a voz embargada, implorando para que a irmã acordasse. O filho de Lúcia chorava, chamando pela mãe. O som do choro ecoou na sala de estar, agora tomada pelo pânico. Alguns vizinhos correram para dentro ao ouvir os gritos. Olharam para a cena com horror. Alguém correu para fora para chamar a ambulância da cidade. A chuva começou a cair, batendo forte no telhado de zinco. Em poucos minutos, a ambulância do posto de saúde chegou. 2 paramédicos entraram com uma maca. O corpo de Lúcia foi levantado com cuidado e levado para fora da casa. João caminhava atrás cambaleante, suas roupas manchadas de sangue. A sirene da ambulância quebrou o silêncio da vila. O veículo acelerou pela estrada de terra em direção ao hospital da cidade vizinha. No quintal, a água da chuva começava a formar pequenas poças. O cheiro da vela se misturava com o odor metálico do sangue derramado no chão. Tio Afonso olhava para a parede, com os olhos marejados. Ele segurava o peito enquanto sussurrava, pedindo perdão a Deus pelo que acabará de acontecer. Pouco tempo depois, 2 policiais da delegacia de Bicas chegaram após receberem um chamado de emergência. Eles rapidamente isolaram o local e acalmaram os moradores. João foi levado para fora da casa sem oferecer resistência. Ele apenas baixou a cabeça e disse, em voz baixa, que não tinha a intenção de machucar a irmã. A polícia o colocou cuidadosamente no carro da patrulha. O céu ficou ainda mais escuro. A chuva que caía se intensificou, fazendo um barulho alto no telhado. Uma fita amarela foi esticada ao redor do quintal. Os moradores ficaram na beira da estrada. Alguns sussurravam, outros apenas olhavam para o chão. A Vila Esperança, geralmente pacífica, tornou-se silenciosa. Ao entardecer, a notícia de que Lúcia estava em estado crítico se espalhou de casa em casa. No bar da esquina, alguns homens mais velhos conversavam em voz baixa. Eles ainda não conseguiam acreditar que João, conhecido por ser gentil e frequentador assíduo da igreja, estava agora detido pela polícia por um caso de violência contra a própria irmã. A chamada para a oração da tarde soou em meio ao barulho da chuva. João sentou-se no banco de trás do carro da polícia. Sua cabeça estava baixa. Não havia raiva em seu rosto, apenas confusão e um profundo remorso. Na casa antiga, a vela que restava apagou-se lentamente. Sua fumaça subiu em espiral até o teto, como se carregasse uma tristeza indizível. O dia que deveria ser para lembrar os pais transformou-se em um dia de luto para a família de seu Benedito. Em frente à casa, tio Afonso ficou parado na chuva, olhando para o céu. Seus olhos estavam molhados e seus lábios tremiam. Ele sussurrou que talvez a alma de seu Benedito estivesse chorando ao ver seus filhos se machucando no dia que deveria ser de oração e paz. A chuva em Vila Esperança só parou perto da noite. A estrada da vila ainda estava molhada, refletindo a luz dos faróis dos veículos que passavam. No quintal da casa da família de seu Benedito, a fita amarela ainda estava esticada, balançando lentamente ao vento. Os moradores que estavam ali desde a tarde começaram a ir para casa, um por um, com rostos sombrios. Não havia som de risadas nem conversas longas. Todos sabiam que aquele dia seria lembrado por muito tempo como o mais sombrio de sua vila. Na delegacia de Bicas, a sala de interrogatório simples estava mal iluminada por uma lâmpada fluorescente fraca. João sentou-se numa cadeira de metal com as mãos entrelaçadas no colo. Sua roupa molhada começava a secar, deixando manchas avermelhadas no peito e nos braços. Seu rosto estava pálido, os olhos inchados, os lábios secos. À sua frente, um jovem policial preparava os documentos, olhando para ele com pena. O delegado Alves, um oficial sênior responsável pela investigação, entrou com passos calmos. Ele era conhecido por sua paciência e por sempre ter cuidado ao lidar com casos que envolviam famílias. Naquela noite, seu rosto parecia cansado, mas seu olhar permanecia afiado. Ele se sentou em frente a João e o observou por um longo tempo antes de falar. Pediu a João que contasse o que realmente havia acontecido em sua casa naquela tarde. João respirou fundo, sua voz rouca como a de alguém exausto.
Ele explicou que aquele dia era a missa de 1 ano de seus pais. Ele havia preparado tudo desde a manhã. Só queria que sua família se reunisse e orasse junta. Mas quando Lúcia chegou, a conversa se transformou em uma briga sobre a terra da família. João admitiu que tentou se controlar, mas quando Lúcia continuou falando em tom raivoso, ele perdeu o controle e a esbofeteou. Ele não imaginava que o tapa terminaria de forma tão trágica. O delegado Alves ouviu com calma. Ele não interrompeu uma única frase. Depois que João terminou, escreveu algo em seu bloco de notas. Ele então perguntou: João, você já teve alguma intenção ruim em relação à sua irmã antes? João balançou a cabeça lentamente. Ele olhou para o chão e disse que amava sua irmã, que nunca conseguiria se perdoar se algo acontecesse com ela. Do lado de fora da sala, ouviu-se a voz de outro policial recebendo uma ligação do hospital. O delegado Alves levantou-se e saiu. No corredor estreito, o ar noturno misturava-se com o cheiro de café e papel úmido. O policial que acabará de chegar informou que a condição de Lúcia era extremamente crítica e os médicos ainda estavam tentando salvá-la. O rosto de Alves ficou tenso. Ele ordenou que a equipe de perícia fosse imediatamente para a casa da família para recolher qualquer prova que pudesse ter sido deixada para trás. Enquanto isso, no hospital, médicos e enfermeiros trabalhavam sem parar. O sangramento da ferida na cabeça de Lúcia não parava. Seu filho pequeno dormia na cadeira da sala de espera, abraçado por um dos parentes que o acompanhava. Tio Afonso sentou-se num canto da sala com a cabeça baixa. Ele não parava de rezar, esperando por um milagre. No entanto, perto da meia-noite, o médico saiu com uma expressão triste. Ele disse que Lúcia não pôde ser salva. A notícia chegou rapidamente à delegacia. O delegado Alves ficou em silêncio por um momento ao ouvir o relatório. Ele então olhou pela janela para os morros que se delineavam vagamente sob a luz da lua. Ele sabia que este caso não era apenas sobre a lei, mas também sobre um coração humano destruído pelo remorso. Ele voltou para a sala de interrogatório. João ainda estava sentado no mesmo lugar. Ao ouvir a notícia de que sua irmã havia morrido, seu corpo tremeu violentamente. Ele cobriu o rosto com as duas mãos. Sua voz falhou, implorando para que o tempo pudesse voltar. Os policiais na sala não conseguiam dizer nada. Alguns deles baixaram a cabeça, compartilhando o silêncio do luto. O delegado Alves então pediu que João fosse levado para uma cela temporária. Antes de sair, João olhou para uma pequena foto do filho de Lúcia que havia caído na mesa. Ele disse em voz baixa que não queria ser um homem mau. Ele era apenas fraco demais para conter sua raiva. Do lado de fora do escritório, uma chuva leve começou a cair novamente. O delegado Alves olhou para o céu e suspirou profundamente. Ele sabia que aquela noite era apenas o começo de uma longa investigação que abriria velhas feridas naquela família. Ele escreveu em seu bloco de notas que o caso precisava ser tratado com cuidado, pois envolvia laços de sangue e a honra da família. Em Vila Esperança, a velha casa da família de seu Benedito estava agora escura. A vela que havia queimado durante o dia estava completamente apagada. Apenas o som das gotas de água do telhado ecoava no chão de pedra. Num canto da sala, a foto do pai e da mãe de João ainda estava pendurada na parede. Seus olhares na foto pareciam melancólicos sob a luz ocasional de um relâmpago. O filho de Lúcia, ainda dormindo no hospital, sonhava com sua mãe sorrindo nos campos de café. O sonho era tranquilo, como se Deus ainda quisesse lhe dar um pouco de paz antes que ele soubesse da amarga verdade. Ao mesmo tempo, João sentava-se em silêncio numa pequena cela. Ele olhava para o chão sem piscar. Em seu coração, apenas uma frase ecoava continuamente: se naquele dia ele tivesse escolhido o silêncio, nada disso teria acontecido. A noite em Vila Esperança terminou com um longo silêncio. O coachar dos sapos do pântano atrás da vila soava baixinho, como se também estivessem de luto pela perda. Não havia estrelas no céu naquela noite. Apenas uma névoa fina que pairava, envolvendo toda a vila com uma tristeza indizível. A manhã em Vila Esperança parecia mais silenciosa do que o habitual.
Nuvens cinzentas ainda cobriam o sol, e o ar úmido carregava o cheiro de terra misturado com o da vela já fria. Na velha casa da família de seu Benedito, a fita amarela colocada na noite anterior ainda tremulava no portão da frente. Os moradores que passavam abaixavam a cabeça em silêncio, ninguém se atrevia a se aproximar. A casa não era mais um lugar de recordação, mas o local de investigação de uma tragédia que partia o coração. Por volta das 8 da manhã, 2 carros pararam em frente à casa. A equipe de perícia da polícia de Juiz de Fora desceu, trazendo seus equipamentos. O delegado Alves também veio, acompanhado por um jovem investigador chamado Ricardo. Eles usavam luvas e protetores de sapato. Seus passos rangiam no piso de madeira ainda úmido. O aroma da vela antiga e dos restos de comida da noite anterior ainda era vagamente perceptível. O delegado Alves olhou ao redor da sala. As paredes de jacarandá de um marrom escuro pareciam opacas sob a luz fraca que entrava pela janela. Sobre o oratório, a foto de seu Benedito e sua esposa ainda estava bem posicionada. A vela à sua frente havia queimado completamente, deixando uma mancha preta no suporte de metal. No chão, perto da parede oeste, havia uma mancha avermelhada já seca. A equipe de perícia imediatamente fotografou e marcou cada ponto. Ricardo agachou-se perto da mancha. Ele examinou a parede, que tinha uma pequena rachadura na parte inferior. Havia a marca de um impacto redondo do tamanho da palma de uma mão. No centro, ainda era visível um resquício de cor escura. Ele anotou as dimensões e a posição da marca, depois coletou uma pequena amostra para análise. Ele também encontrou um fio de cabelo comprido preso num canto do chão e o colocou num saco de evidências. O delegado Alves caminhou lentamente em direção ao oratório. Ele notou uma cadeira de madeira virada não muito longe dali. Uma de suas pernas estava quebrada, como se tivesse caído com força. Sob a mesa foram encontrados pequenos cacos de vidro, provavelmente da xícara que se quebrou durante o incidente. Cada objeto foi fotografado e etiquetado com um número. Do lado de fora da casa, alguns moradores observavam em silêncio da beira da estrada. Dona Cida apertava seu xale com força. Seu rosto ainda estava pálido. Quando um dos policiais se aproximou para pedir seu depoimento, ela falou em voz baixa. Disse que na tarde anterior, tudo estava em paz até Lúcia e João começarem a discutir sobre a terra da família. Suas vozes se alteraram, mas ninguém imaginava que terminaria de forma tão trágica. Tio Afonso chegou por volta das 9 horas. Ele caminhava lentamente apoiado em sua bengala. Seu rosto parecia mais velho do que na noite anterior. O delegado Alves o cumprimentou com respeito. Pediu a tio Afonso que explicasse a posição de todos no momento do incidente. Com a voz trêmula, tio Afonso indicou a direção da mesa onde Lúcia estava e a posição de João antes de se aproximar. Sua mão tremeu ao apontar para a parede onde a cabeça de Lúcia bateu. O delegado Alves ouviu atentamente. Cada detalhe foi anotado. Ele então pediu à equipe de perícia que medisse a distância entre a posição de João e o local onde Lúcia caiu. A medição mostrou uma distância de aproximadamente 1,20 metros. Pela altura e ângulo do impacto, estimou-se que a cabeça de Lúcia bateu na parede com bastante força. Durante todo o processo, a casa permaneceu em silêncio. Apenas o som dos equipamentos forenses e o ruído do lápis escrevendo no papel podiam ser ouvidos. Lá fora, o céu clareava. A luz do sol penetrava pelas folhas da jaqueira no quintal, projetando sombras móveis no chão da casa. No entanto, ninguém sentia calor. Todos ali pareciam carregar o mesmo peso do luto. Após quase 2 horas de trabalho, a equipe de perícia encontrou um pequeno pedaço de pano debaixo do oratório. O pano era branco, endurecido pelo sangue seco. Um dos policiais o entregou ao delegado Alves. Ele olhou para o objeto por um longo tempo e disse em voz baixa que talvez aquele pano tivesse sido usado por João para pressionar a ferida da irmã. Antes de deixar o local, o delegado Alves parou no meio da sala. Ele olhou para a foto de seu Benedito na parede e suspirou.
Em seu coração, ele rezou para que as almas dos pais descansassem em paz, mesmo que sua casa agora fosse um local de investigação. Ele fechou seu bloco de notas e disse à sua equipe que a investigação não deveria se limitar às evidências, mas deveria buscar entender por que dois irmãos que se amavam puderam cair numa tragédia como aquela. Naquela tarde, as evidências foram levadas para o laboratório. A parede com a marca do impacto foi fotografada de vários ângulos. Cada detalhe foi medido com precisão para evitar erros na reconstituição posterior. A casa foi então trancada temporariamente. Tio Afonso ficou em frente ao portão, olhando longamente para a casa. Seus olhos estavam marejados. Ele disse em voz baixa que a casa que antes era cheia de risos agora guardava apenas silêncio e culpa. Ao anoitecer, o céu de Vila Esperança ficou avermelhado. Os pássaros voavam de volta para seus ninhos. O delegado Alves sentou-se em seu carro de serviço e abriu as anotações do dia. Ele escreveu que as evidências físicas apoiavam a conclusão preliminar de que a morte de Lúcia foi causada pelo impacto da cabeça contra a parede após ela cair ao ser esbofeteada. No entanto, ele também acrescentou uma nota de que por trás dos fatos, havia uma história sobre família, sobre um afeto que se transformou em ferida por causa de palavras e orgulho. O carro partiu lentamente deixando a vila para trás. Pelo vidro traseiro, a fita amarela em frente à casa ainda era visível balançando. Dentro do carro não havia som, exceto o zumbido do motor. O delegado Alves fechou seu bloco de notas e olhou para o céu do entardecer que começava a escurecer. Em seu coração, ele sabia que a jornada em busca da verdade estava apenas começando. Naquela noite, o ar na delegacia de Bicas parecia pesado. A chuva havia acabado de parar, deixando um cheiro de terra molhada que entrava pela pequena janela da sala de interrogatório. João estava sentado na cadeira de metal, as duas mãos cruzadas sobre a mesa. Sobre a mesa, uma xícara de chá já fria. Seus olhos vagos olhavam fixamente para a parede, como se procurassem algo invisível. Do lado de fora da sala, as vozes dos policiais soavam abafadas. Todas as atividades daquela noite pareciam se mover em câmera lenta. O delegado Alves entrou na sala com passos tranquilos. Ele trazia os resultados preliminares da investigação e o relatório da equipe de perícia. Seu rosto estava sério, mas não severo. Ele sentou-se em frente a João, colocou os papéis sobre a mesa e olhou para o homem com um olhar profundo. Ele não fez perguntas imediatamente. Apenas deixou o silêncio preencher a sala. Após alguns minutos, ele falou em voz baixa, dizendo que eles já sabiam de tudo o que havia acontecido na casa no dia anterior. No entanto, queriam ouvir diretamente de João para que tudo ficasse claro. João abaixou a cabeça, seus lábios tremeram quando tentou falar. Sua voz era rouca, como se cada palavra saísse com dificuldade. Ele disse que naquele dia não tinha intenção de machucar ninguém. Ele só queria honrar a promessa feita a seu pai de manter a terra da família. Admitiu que tentará se controlar desde amanhã. Mas quando Lúcia ficou com raiva e o acusou de ser ganancioso, seu coração pareceu pegar fogo. Ele se sentiu um fracasso como irmão e como guardião do bom nome da família. O delegado Alves ouviu sem interromper. Ele observou cada movimento das mãos trêmulas de João, cada respiração pesada. João continuou sua história, dizendo que ainda se lembrava vividamente de como Lúcia caiu depois que ele a esbofeteou. Ele ouviu o som da cabeça dela batendo na parede, e depois disso, o mundo pareceu parar. Ele correu para sua irmã, chamando seu nome. Mas Lúcia não respondeu. Ele tentou estancar o sangue, mas não conseguiu. As lágrimas de João caíram sobre a mesa. Ele disse que pedia perdão a todo momento, que se pudesse, trocaria de lugar com Lúcia. Ele se arrependia de cada palavra que disse naquela tarde. O delegado Alves então perguntou sobre seu relacionamento com Lúcia antes do incidente. João explicou que depois de se casar, Lúcia raramente voltava para casa. Ela só enviava mensagens quando se tratava de questões de herança. Mas no fundo de seu coração, João ainda amava sua irmã. Ele até enviou dinheiro uma vez quando Lúcia estava com dificuldades para pagar as despesas médicas de seu filho.
O delegado Alves fez algumas anotações. Ele olhou para João e perguntou se o pai deles havia deixado um testamento. João balançou a cabeça lentamente. Ele disse que seu pai apenas havia pedido verbalmente que a terra não fosse vendida porque o cemitério da família ficava lá. João sentia que tinha a responsabilidade moral de obedecer a esse pedido e temia que, se a terra fosse vendida, sua família não teria mais um lugar para se reunir e rezar. O silêncio novamente tomou conta da sala. Do lado de fora, o som de um policial enrolando um cabo era ouvido suavemente. O delegado Alves olhou para os arquivos da perícia em suas mãos e disse que as evidências mostravam que a morte de Lúcia foi causada pelo impacto na cabeça como resultado da queda, não por um objeto contundente ou violência repetida. Ele disse que eles entendiam que João não tinha a intenção de matar. No entanto, a lei precisava seguir seu curso. João assentiu lentamente. Ele não contestou. Apenas disse que estava pronto para aceitar qualquer punição, desde que a alma de sua irmã pudesse descansar em paz. Ele pediu uma chance de acender uma vela e rezar por Lúcia antes de ser transferido para a prisão. O delegado Alves olhou para o homem por um longo tempo. Em seu rosto, havia uma tristeza profunda. Não apenas por causa de seu dever, mas porque ele sabia que por trás daquele ato errado havia um coração partido pelo remorso. Ele então chamou um policial e pediu que o pedido de João fosse atendido. Minutos depois, um policial trouxe uma pequena tigela com uma vela da sala de evidências. João acendeu a vela com as mãos trêmulas. A fumaça subiu lentamente, formando uma linha fina no ar. Ele fechou os olhos, sussurrando uma oração por sua irmã. A sala ficou em silêncio. Apenas o som da vela queimando lentamente era ouvido entre as respirações pesadas. Após um momento, João abriu os olhos e disse que aquela oração era a única coisa que ele podia oferecer agora. O delegado Alves levantou-se, fechou o arquivo e disse que o interrogatório estava encerrado por aquela noite e que João seria transferido para uma cela temporária. Antes de sair, João olhou para o delegado Alves e disse em tom fraco que não sabia quanto tempo levaria para se perdoar, mas que tentaria passar por tudo com paciência. Quando ele foi levado para a cela, o corredor da delegacia estava deserto. Uma luz amarela pendia baixa, projetando longas sombras no chão. À distância, o som do sino da igreja chamando para a oração da noite podia ser ouvido. João parou por um momento, olhou para a pequena janela e sussurrou que talvez Deus ainda lhe estivesse dando tempo para reparar seus erros. Lá fora, o delegado Alves estava na varanda da delegacia. A chuva começou a cair levemente de novo. Ele olhou para o céu escuro e rezou em silêncio para que todo ser humano aprendesse a conter a raiva antes que ela levasse tudo embora. Ele escreveu a última anotação daquela noite, que este caso não era apenas uma questão legal, mas uma grande lição sobre família, sobre amor e sobre a perda que vem da própria língua e das próprias mãos. Na manhã seguinte, na delegacia de Bicas, o ar ainda estava úmido e o céu era de um cinza claro. No pátio da frente, vários moradores de Vila Esperança já haviam chegado para atender à intimação da polícia e prestar depoimento. Seus rostos pareciam sombrios. Alguns ainda não conseguiam acreditar que o evento que ocorreu na casa da família de seu Benedito era real. Entre eles estavam tio Afonso, dona Cida e 2 vizinhos próximos que estavam na casa no dia do incidente. O delegado Alves sentou-se na sala de interrogatório principal. Em sua mesa, havia uma pilha de arquivos e um gravador simples. Ele começou chamando a primeira testemunha, tio Afonso. O velho caminhou lentamente com sua bengala. Seu rosto parecia cansado, seus olhos inchados pela falta de sono. Ele se sentou com cuidado na cadeira e olhou para a mesa, sem ousar olhar diretamente para o investigador. Com uma voz suave, tio Afonso começou a contar sua história. Ele disse que desde a manhã a atmosfera na casa era, na verdade, muito pacífica. Toda a família se reuniu para a missa. A comida estava servida e todos pareciam se dar bem. No entanto, após a oração, Lúcia se aproximou de João e pediu para falar sobre a terra da família. João recusou, dizendo que aquele não era o momento certo para discutir questões de herança.
Foi a partir daí que as palavras duras começaram a surgir. Tio Afonso parou por um momento, respirando fundo. Ele disse que João, a princípio, ainda estava calmo. Mas depois que Lúcia falou em voz alta e mencionou coisas que o ofenderam, o rosto de João ficou vermelho. Ele se levantou e olhou para a irmã por um longo tempo. Em um instante, sua mão se ergueu e ele esbofeteou Lúcia. O som do tapa foi muito claro. Lúcia caiu para trás e não se moveu mais. A atmosfera instantaneamente se tornou caótica. Todos gritaram e correram para perto. O delegado Alves anotou cada detalhe. Ele então perguntou se, antes do incidente, João havia bebido álcool ou estava com raiva por algum outro motivo. Tio Afonso balançou a cabeça lentamente. Ele explicou que João nunca bebia e durante o evento ele mal falou. Ele concluiu sua história com uma frase sussurrada, dizendo que se arrependia de não ter se levantado imediatamente e intervindo antes que fosse tarde demais. Depois que tio Afonso saiu, Dona Cida foi chamada. A mulher de meia-idade segurava a ponta de seu chale o tempo todo. Seus olhos estavam vermelhos, sua voz tremia quando começou a falar. Ela explicou que estava na varanda da casa quando ouviu a discussão na sala de estar. Ela viu João de pé, o rosto tenso, enquanto Lúcia o olhava com raiva. Então, o tapa aconteceu. Dona Cida disse que depois disso João gritou imediatamente e abraçou Lúcia, tentando estancar o sangue com um lenço. Ela não viu nenhum sinal de que João quisesse machucá-la mais. O delegado Alves assentiu. Ele sabia que Dona Cida era a pessoa mais próxima daquela família. Ele então perguntou, como era o relacionamento deles antes? Dona Cida disse que desde a infância os dois eram muito próximos. João sempre cuidou de Lúcia como se ela fosse sua própria filha. No entanto, desde que Lúcia se casou e se mudou para Belo Horizonte, o relacionamento deles se distanciou porque raramente se viam. Ela também acrescentou que João costumava lhe contar que sentia falta da irmã, mas não sabia como consertar o relacionamento. Depois de Dona Cida, a próxima testemunha foi o seu Darto, um vizinho cuja casa ficava bem ao lado da casa da família de seu Benedito. Ele disse que ouviu gritos de dentro da casa por volta das 11 horas. Quando entrou, viu João abraçando o corpo de Lúcia enquanto chorava. Havia sangue no chão, perto da parede. Foi ele quem correu para fora para chamar uma ambulância. Segundo ele, tudo aconteceu muito rápido, em questão de segundos. O delegado Alves fechou seu bloco de notas e olhou para as testemunhas sentadas na sala de espera. Todos os seus rostos expressavam a mesma tristeza. Ele sabia que não havia mentiras em suas palavras. Todas as declarações apontavam para uma coisa: o incidente ocorreu por uma explosão de emoção, não por ódio. No entanto, a lei ainda exigia clareza. Ele então se levantou e disse a um jovem oficial para escrever um relatório completo de cada testemunha que havia sido interrogada. Já era tarde quando os interrogatórios terminaram. A delegacia ficou silenciosa. O delegado Alves saiu para o pátio. Vendo o céu começar a ficar alaranjado, ele se lembrou das palavras de Dona Cida sobre a saudade nunca dita entre os dois irmãos. Em seu coração, ele murmurou que às vezes as feridas mais profundas nascem de um amor que nunca teve a chance de ser expresso. Na casa da família de seu Benedito, velas foram acesas novamente por alguns parentes que vieram rezar. O aroma perfumado encheu o ar novamente, mas desta vez não trouxe calma, mas sim uma sensação de perda. Na parede onde Lúcia bateu, a mancha escura que não havia sido limpa ainda era visível. Tio Afonso sentou-se na cadeira de balanço na varanda, olhou para o céu do entardecer e sussurrou para si mesmo que toda a família tem suas provações, e eles haviam perdido porque não conseguiram se ouvir. Na delegacia de Bicas, os depoimentos daquela noite foram entregues ao delegado Alves. Ele escreveu uma nota final de que todas as testemunhas deram declarações honestas e consistentes. Havia apenas uma conclusão: a tragédia em Vila Esperança não nasceu do ódio, mas de um mal-entendido que cresceu e se transformou numa tempestade num piscar de olhos. Ele fechou o livro lentamente e olhou pela janela. A noite começava a cair. O vento trazia o som da chamada para a oração do Ângelus, vindo da igreja à distância.
E no coração de todos os envolvidos restava apenas um sentimento: o arrependimento. Naquela noite, o delegado Alves sentou-se em seu escritório, iluminado por uma pequena luminária de mesa. Do lado de fora da janela, a chuva voltou a cair levemente, criando um som rítmico no telhado de zinco. Sobre a mesa havia várias folhas de anotações dos interrogatórios das testemunhas e do relatório forense. No entanto, seus pensamentos não estavam nos números ou nas evidências, mas em uma pergunta que o assombrava. Por que dois irmãos que antes se amavam tanto se tornaram adversários em um dia que deveria ser de oração? Ele abriu novamente o arquivo sobre a família do falecido Seu Benedito. Estava escrito que Seu Benedito era um catequista respeitado em Vila Esperança. Ele era conhecido por sua sabedoria e disciplina em manter as tradições. Sua esposa, Helena, era uma mulher gentil que adorava plantar jasmins no quintal. Eles viviam de forma simples com seus dois filhos, João e Lúcia. Segundo os vizinhos, quando crianças, João e Lúcia eram quase inseparáveis. Iam para a escola juntos, colhiam café juntos todas as tardes, sentavam-se na varanda para ajudar a mãe a cuidar das flores. Mas tudo mudou depois que Lúcia se casou jovem com um homem de Belo Horizonte. Depois disso, a distância física e emocional se formou lentamente. Lúcia raramente voltava para casa, enquanto João permaneceu na vila para cuidar de seus pais que envelheciam. O delegado Alves suspirou profundamente. Ele sabia que histórias como essa não eram novidade. Em muitas famílias, a herança muitas vezes se torna o estupim para velhas feridas. Ele escreveu uma pequena nota na margem de seu arquivo, que a questão da herança muitas vezes não é sobre valor, mas sobre sentimentos. Na manhã seguinte, Alves decidiu visitar a casa da família de Seu Benedito mais uma vez. Ele foi acompanhado por Ricardo, o jovem investigador que o havia ajudado muito. O céu da manhã estava cinzento, a névoa ainda pairava sobre os campos. A casa parecia silenciosa, apenas o som das galinhas e o farfalhar do vento podiam ser ouvidos. Tio Afonso os recebeu no portão. Seu rosto parecia mais calmo, embora a tristeza ainda não tivesse desaparecido. Alves pediu-lhe que contasse novamente sobre o passado da família. O velho assentiu lentamente e os convidou a sentar na varanda, que dava para o jardim dos fundos. Com a voz rouca, tio Afonso começou a falar. Ele disse que Seu Benedito amava muito seus dois filhos. Mas ele também era rígido em seus princípios. Ele acreditava que a terra herdada era um legado dos antepassados que deveria ser protegido para as gerações futuras. Costumava dizer que a terra era um lugar onde a oração deveria continuar viva. Ele nunca escreveu um testamento porque estava confiante de que seus dois filhos entenderiam. Mas depois que ele morreu, essa confiança se transformou em fonte de disputa. Tio Afonso olhou para longe, para o jardim dos fundos. Ele disse que Lúcia não era, na verdade, uma pessoa gananciosa. Ela estava apenas passando por dificuldades financeiras. Seu marido havia perdido o emprego e seu filho precisava de dinheiro para a escola. Ela não veio apenas para exigir sua parte, mas também na esperança de poder conversar calmamente com o irmão. Mas as circunstâncias na casa naquele dia fizeram tudo dar errado. O delegado Alves ouviu sem interromper. O vento soprava suavemente, trazendo o cheiro de terra molhada. Num canto do quintal, os jasmins que Helena plantara ainda cresciam, embora muitas de suas folhas estivessem amareladas. Alves olhou para as flores e pensou que talvez o segredo daquela casa estivesse escondido ali, entre memórias esquecidas. Ricardo então perguntou com cuidado se havia algo que a família tivesse escondido, como uma carta ou uma última mensagem de Seu Benedito. Tio Afonso balançou a cabeça, mas depois pareceu se lembrar de algo. Ele disse que alguns meses antes de morrer, Seu Benedito havia escrito algo no livro de orações que costumava usar na pequena capela atrás da casa. O livro nunca fora encontrado desde que a casa fora reformada. Essa declaração fez o delegado Alves ficar em silêncio. Ele pediu permissão para ver a capela. Tio Afonso assentiu e os conduziu para os fundos. A capela era pequena, com paredes de madeira e um telhado de telhas antigas.
Dentro, havia apenas um tapete de oração gasto, uma prateleira de madeira com alguns livros e uma foto antiga de seu Benedito quando jovem. Ricardo examinou a prateleira com cuidado. Atrás de uma pilha de livros antigos, ele encontrou um pequeno livro de capa marrom. Suas páginas estavam amareladas, suas bordas empoeiradas. Na capa, escrito à mão por seu Benedito, estava notas de oração e mensagens de vida. O delegado Alves abriu-o lentamente. Na última página, havia uma escrita simples em tinta desbotada. O texto dizia que a terra da família não deveria ser vendida, mas também não deveria ser motivo de briga. Seu Benedito escreveu que a terra só poderia ser protegida com amor e acordo entre seus 2 filhos. Se em algum momento eles discordassem, a terra deveria ser doada para o bem da comunidade, para que não se tornasse uma fonte de pecado para seus descendentes. O delegado Alves fechou o livro com cuidado. Ele olhou para tio Afonso e disse em voz baixa que talvez se este texto tivesse sido lido antes, a tragédia nunca teria acontecido. Tio Afonso abaixou a cabeça, seus olhos marejados. Naquela tarde, Alves voltou para a delegacia com a mente pesada. Ele escreveu um relatório adicional de que a raiz do incidente em Vila Esperança não era o ódio, mas a ignorância. A mensagem de um pai que deveria ter sido uma ponte foi perdida no tempo. Ele escreveu uma frase no final do relatório, que toda família que perde a comunicação, lentamente perderá o amor. E é do amor perdido que nascem feridas que nenhuma lei pode curar. A noite caiu lentamente. Vila Esperança ficou silenciosa novamente. Apenas o som dos grilos do Jardim dos Fundos podia ser ouvido. Na casa de seu Benedito, os jasmins balançavam suavemente ao vento. Seu perfume ainda era o mesmo de antes, como se quisesse lembrar a todos que por trás da dor, sempre há memórias que não devem ser esquecidas. A manhã em Bicas estava fresca, com uma névoa fina cobrindo os campos de arroz. O delegado Alves sentou-se em seu pequeno escritório, lendo um relatório adicional de Ricardo. Nas páginas, estava um resumo da vida de João desde sua juventude. Alves leu lentamente como se cada frase revelasse outra camada de uma história nunca contada. João nasceu e foi criado em Vila Esperança, o primeiro de 2 filhos. Ele era conhecido como um garoto quieto, mas trabalhador. Desde pequeno, ajudava o pai na roça e a mãe a preparar os ramalhetes de jasmim para vender na feira. Seus colegas de escola o lembravam como um aluno que nunca brigava. Ele costumava voltar para casa mais cedo para ajudar a mãe, em vez de brincar no rio como as outras crianças. Depois de terminar o ensino médio, João não continuou seus estudos na cidade. Ele escolheu ficar na vila porque sentia que seus pais estavam velhos e precisavam de ajuda. Tornou-se marceneiro, consertando móveis, fazendo portas e mesas sob encomenda para os moradores. Ele também era conhecido por sua devoção, raramente faltando às missas na igreja. Muitos moradores diziam que João era uma pessoa prestativa. Quando a casa do seu Darto desabou por causa do vento, João apareceu com suas ferramentas e ajudou a consertá-las sem que lhe pedissem. Ele também participava frequentemente dos mutirões para limpar o cemitério da vila antes do dia de finados. Ninguém imaginava que uma pessoa tão boa estaria envolvida em um caso como este. O delegado Alves leu outra parte do relatório. Dizia que quando sua mãe adoeceu, anos atrás, foi João quem cuidou dela todas as noites. Ele até recusou uma oferta de emprego na cidade para poder ficar em casa. Após a morte de sua mãe, João tornou-se ainda mais introvertido. Ele não se casou, talvez por sentir que ainda tinha a responsabilidade de cuidar da casa e do túmulo da família. Enquanto isso, Lúcia vivia em Belo Horizonte com o marido, que trabalhava como motorista. Eles não eram ricos, mas viviam com o suficiente. A relação entre os dois começou a se desgastar após a morte do pai. Segundo o depoimento de alguns parentes, Lúcia ficou triste por não ter conseguido voltar para casa a tempo quando seu pai morreu. Ela carregava uma grande culpa, e esse sentimento se transformou em uma atitude dura sempre que falava sobre a terra da família. O delegado Alves fechou o arquivo e olhou pela janela.
Ele sussurrou para si mesmo que às vezes até a pessoa mais gentil pode se tornar frágil quando sobrecarregada por uma longa responsabilidade e tristeza. Para entender melhor, Alves decidiu conversar com alguns moradores que conheciam João há muito tempo. Ele caminhou até a casa do seu Darto, no final da vila. O homem estava sentado em um banco de bambu, descascando milho. Ao ver Alves se aproximando, ele cumprimentou educadamente e o convidou a entrar. Com uma voz suave, Alves perguntou sobre João em sua juventude. Seu Darto sorriu amargamente. Ele disse que João era um rapaz bom demais para uma vida tão dura como a de agora. Desde que seu pai morreu, João quase nunca saía à noite. Ele apenas trabalhava, rezava e depois dormia. Às vezes sentava-se na varanda, olhando para a estrada enquanto lia suas orações. Ele uma vez disse a Darto que seu maior medo era envergonhar a memória de seus pais. Essas palavras fizeram Alves ficar em silêncio. Ele fez uma pequena anotação em seu caderno. Quando estava prestes a se despedir, Darto disse que antes do incidente, João o havia procurado. Ele contou que Lúcia queria vender parte da terra. João parecia ansioso. Ele disse que não estava com raiva da irmã, apenas com medo de que se a terra mudasse de mãos, sua família não teria mais um lugar para se reunir nos dias de oração. Darto deu um tapinha em seu ombro na época, dizendo-lhe para ser paciente. Mas talvez, disse Darto, João guardou o fardo em seu coração por muito tempo sem saber como liberá-lo. Ao entardecer, Alves parou na beira de um campo de arroz que se estendia atrás da casa da família de seu Benedito. À distância, a casa parecia solitária, cercada por jaqueiras e jasmins que começavam a murchar. Ele imaginou os dias de João antes da tragédia, trabalhando em sua pequena oficina, alimentando as galinhas e acendendo uma vela no oratório todas as tardes. Sua vida era simples, cheia de tranquilidade. Até que um dia tudo mudou por causa de um único tapa. Ricardo chegou com os resultados das entrevistas da prefeitura. Ele relatou que não havia registro de violações ou problemas legais envolvendo João. Na verdade, em 2019, ele havia recebido um pequeno prêmio do prefeito por ajudar na evacuação de moradores durante uma enchente. O delegado Alves sorriu levemente ao ouvir isso. Eles voltaram para o carro de serviço. O céu do entardecer estava de um laranja pálido. À distância, o som do sino da velha igreja construída por seu Benedito décadas atrás podia ser ouvido. Alves parou por um momento, olhou na direção da igreja e sussurrou em seu coração que talvez João fosse apenas uma vítima de um silêncio longo demais. Em suas anotações noturnas, Alves escreveu que a vida de João era um retrato de um homem que carregava uma responsabilidade grande demais para si mesmo. Ele perdeu seus pais, perdeu a paz e finalmente perdeu o controle. Ele escreveu uma última frase antes de fechar o livro, que dentro de cada grande erro, sempre há uma pequena vida que um dia foi cheia de bondade. E é isso que torna uma tragédia tão dolorosa. A noite caiu lentamente sobre Vila Esperança. O vento trouxe o som dos grilos e o cheiro de jasmim do velho quintal. A foto da família de seu Benedito na parede da capela ainda estava pendurada, sorrindo silenciosamente para o espaço vazio abaixo. Por trás daquele sorriso estava a história de dois filhos que um dia se amaram, e de um homem que agora precisava aprender a aceitar que a bondade do passado nem sempre pode apagar os erros do presente. O céu de Vila Esperança naquela manhã parecia sombrio. Nuvens cinzentas pairavam baixas sobre os morros, e o vento trazia o cheiro úmido dos campos recém-regados pela chuva da noite anterior. Em frente à casa da família de seu Benedito, uma fila de veículos da polícia já estava estacionada. A fita amarela foi colocada novamente no portão de bambu que começava a apodrecer. Os moradores observavam de longe, alguns sussurrando, outros apenas olhando com rostos tensos. Eles sabiam que naquele dia a polícia faria a reconstituição do crime, refazendo cada passo da tragédia que havia despedaçado o coração de toda a vila. O delegado Alves estava na varanda da casa, verificando os arquivos em suas mãos. Ao seu lado, Ricardo segurava uma câmera e um mapa da disposição dos cômodos. O ar frio da manhã era cortante, fazendo com que sua respiração parecesse uma fumaça fina.
Dentro da casa, as cadeiras foram rearranjadas para corresponder à posição do dia do incidente. A grande mesa de madeira foi colocada no centro da sala, e na parede oeste, a mancha escura ainda era vagamente visível, mesmo depois de limpa. João foi trazido da prisão sob escolta rigorosa. Ele parecia mais magro, vestindo roupas simples e cinzentas. Seu rosto estava pálido, seus passos lentos. Ele manteve a cabeça baixa em silêncio enquanto atravessava o quintal onde crescerá com a irmã. Todos que o viram ficaram em silêncio. Não houve gritos nem insultos, apenas um longo silêncio que envolveu o ar. Antes do início da reconstituição, o delegado Alves se aproximou dele e disse com voz calma para que seguisse todas as instruções. Sem pressa, João assentiu lentamente. Seus olhos fitaram o chão e depois pararam por um momento na parede onde Lúcia havia caído. Por um instante, lágrimas pareceram escorrer de seus olhos. A reconstituição começou com a leitura da cronologia. Ricardo ficou no meio da sala, segurando as anotações, lendo em tom neutro a hora e os eventos desde o início da missa até o momento da tragédia. Os policiais tomaram notas enquanto João era instruído a ficar na posição em que estava sentado naquele dia. Uma policial fazendo o papel de Lúcia ficou em frente a ele. Todos os passos foram executados lenta e cuidadosamente. Quando chegaram à parte da discussão, o delegado Alves pediu a João que descrevesse o que estava passando por sua mente naquele momento. João respondeu com a voz trêmula que se sentiu envergonhado na frente da família porque sua irmã falou alto e o acusou de ser ganancioso. Ele queria explicar com calma, mas sua voz não saía. Ele só ouvia seu próprio coração batendo cada vez mais rápido, e de repente, sua mão se ergueu sem que ele tivesse tempo de pensar. Ele então demonstrou o movimento de sua mão lentamente e meio hesitante, dando um tapa no ar em frente ao rosto da substituta de Lúcia. O movimento não foi forte, mas foi suficiente para mostrar a direção e a altura do golpe. Depois disso, João parou. Sua respiração estava pesada. Ele abaixou a cabeça profundamente e incapaz de continuar. A sala ficou em silêncio. Apenas os passos de Ricardo se movendo para o outro lado para tirar fotos e medir a distância entre a posição de João e a parede onde Lúcia caiu podiam ser ouvidos. O delegado Alves pediu a todos os policiais que fizessem uma pausa. Ele olhou para João e perguntou em tom suave se naquele momento, ele realmente percebeu que o tapa poderia ferir sua irmã. João respondeu baixinho que não. Ele só queria que Lúcia parasse de gritar. Ele não sabia que a parede atrás dela estava tão perto. A frase foi dita em um sussurro. A reconstituição continuou para a fase final. O médico legista marcou o ponto no chão onde Lúcia caiu. A câmera fotografou de vários ângulos. Todas as medições correspondiam ao relatório forense anterior. A marca do impacto na parede estava exatamente na altura da cabeça de Lúcia. A conclusão preliminar foi anunciada no local. A morte ocorreu devido ao impacto da cabeça resultante da queda após o tapa. Quando tudo terminou, o delegado Alves fechou suas anotações e disse com voz pesada que a reconstituição não era para ferir ninguém, mas para encontrar a verdade. João apenas ficou em silêncio, com os olhos úmidos. Ele olhou para a mesa onde Lúcia estivera e caminhou lentamente em direção ao oratório da família. Ele parou em frente à foto de seus pais. Com as mãos trêmulas, ele endireitou a moldura que estava torta e depois se curvou por um longo tempo. Tio Afonso, que estava presente como testemunha, observava de longe, com os olhos cheios de lágrimas. Ele sabia que aquele homem não era um criminoso, apenas um ser humano derrotado pela raiva e pelo destino. Dona Cida, que estava do lado de fora da porta, cobriu a boca com um xale, incapaz de conter as lágrimas. Após o término de todo o processo, João foi levado para fora da casa. Ele parou por um momento na porta, olhando para a sala pela última vez. Ele sussurrou que aquela casa já fora o lugar mais pacífico do mundo, e agora ele tinha medo de olhá-la novamente. O delegado Alves caminhou atrás dele, em silêncio. Nenhuma palavra poderia ser dita. Quando o carro da polícia deixou lentamente o quintal, os moradores que assistiam de longe apenas ficaram em silêncio.
O vento soprava, trazendo o perfume dos jasmins que começavam a florescer no jardim dos fundos. O céu ainda estava cinzento, mas entre as nuvens, um raio de luz rompeu. O delegado Alves olhou para aquela luz e pensou que talvez Deus ainda estivesse abrindo um pequeno espaço para o perdão para aqueles que verdadeiramente se arrependem de seus erros. Naquela tarde, o relatório da reconstituição foi assinado por todas as partes. Ricardo fechou sua pasta com o rosto cansado. Ele disse em voz baixa que este caso talvez se tornasse uma lição para muitas famílias, que mesmo a menor das discussões pode se transformar em uma grande perda se as palavras não forem controladas. O delegado Alves apenas assentiu e olhou pela janela do escritório. O sol da tarde penetrava nas folhas, criando uma cor dourada no ar, como se quisesse apagar um pouco da longa dor que pairava desde aquele dia. Os primeiros dias na penitenciária de Bicas passaram lentamente para João. O pequeno cômodo com paredes cinzentas parecia estranho para ele. Não havia canto de galos nem vento dos campos, apenas o som dos passos dos guardas e o ranger das correntes da porta de ferro que se abria todas as manhãs. João sentava-se no canto de sua cela com a cabeça baixa. Em suas mãos segurava um pequeno terço, uma herança de seu pai, o objeto que sempre o acompanhará em suas orações desde jovem. Todas as manhãs, quando a luz do sol penetrava pelas grades, João acordava e olhava para o reflexo da luz no chão. Ele via aquela luz como um cumprimento do mundo exterior, da vila que ele um dia cuidara com amor. No meio do silêncio, ele frequentemente ouvia outros detentos falando alto, mas raramente respondia. Preferia ficar sentado em silêncio, repetindo a mesma oração todos os dias, pedindo perdão para si mesmo e para a alma de sua irmã. O guarda de plantão, um jovem chamado André, frequentemente o observava de longe. João nunca causava problemas. Ajudava a limpar o corredor da prisão, varria o chão e às vezes regava as flores no pátio interno. Sempre que trabalhava, o fazia com calma, como se estivesse espiando algo invisível. André costumava dizer a seus colegas que João era um detento diferente. Ele não olhava com raiva, não falava alto e nunca pedia nada. Numa tarde, André tomou coragem para falar com ele. Perguntou com cuidado se João se arrependia do que havia acontecido. João sorriu levemente, seus olhos vagando para longe. Ele disse que o arrependimento se tornará seu pão de cada dia. Ele não se arrependia apenas por ter perdido a irmã, mas também por ter quebrado a confiança de seu pai e de sua mãe, que sempre lhe pediram para cuidar da família. Ele disse que todas as noites antes de dormir, o rosto de Lúcia aparecia em seus sonhos, sorrindo e depois desaparecendo. Às vezes ele acordava em lágrimas, sem saber se ainda estava no mundo real ou apenas em um arrependimento sem fim. As noites na prisão eram longas. João costumava sentar-se no chão, olhando para o teto, ouvindo o som dos grilos do lado de fora dos muros. Ele fechava os olhos e imaginava a velha casa em Vila Esperança. Os jasmins que cresciam no quintal e a voz de sua mãe chamando da cozinha. Todas essas memórias vinham em sucessão, como um filme que nunca parava. Em silêncio, ele percebeu que a punição mais severa não eram as paredes que o aprisionavam, mas a mente que continuava a reviver o mesmo erro. Algumas semanas depois, as autoridades prisionais permitiram visitas familiares. Tio Afonso veio com seu filho, trazendo roupas e algumas bananas cozidas, as favoritas de João. Ao ver o rosto do velho, João se levantou rapidamente com os olhos marejados. Tio Afonso segurou sua mão com força. Ele disse com a voz trêmula que todos na vila estavam orando para que ele fosse forte. Que ninguém o odiava. Apenas esperavam que ele continuasse a orar e a se arrepender sinceramente de seus atos. João assentiu, incapaz de falar. Ele apenas disse que queria que Lúcia soubesse que ele sempre a amou, mesmo que fosse tarde demais. Tio Afonso olhou para ele por um longo tempo, depois deu um tapinha em seu ombro e sussurrou que Deus sempre dá uma chance de mudar, mesmo para aqueles que caíram no pior dos pecados. Depois disso, eles se separaram em silêncio. Nos dias seguintes, João começou a escrever diligentemente. No canto de sua cela, ele rabiscava em papel de relatório usado com uma caligrafia pequena. Escrevia orações, poemas curtos e notas sobre sua vida.
Um dos escritos encontrados por André dizia que os humanos podem suportar a fome, podem suportar a fadiga, mas não podem suportar a culpa. Porque a culpa é um espelho que sempre reflete nosso rosto nos momentos mais sombrios. Várias vezes André leu esses escritos para seus colegas de guarda. Eles ficaram em silêncio, incrédulos de que palavras tão belas pudessem vir de um prisioneiro. Começaram a tratar João com respeito não por sua posição, mas pela calma que emanava dele. João raramente falava, mas cada frase que pronunciava era sempre calmante. Numa noite choveu forte. Um raio iluminou o corredor da prisão com uma luz branca. João acordou e ajoelhou-se no chão. Ele olhou para a pequena janela e orou por um longo tempo. Pediu que a alma de sua irmã fosse recebida em paz e que lhe fosse dada a chance de expiar seus pecados com boas ações, por menores que fossem. Depois de orar, ele sentou-se em silêncio, segurando seu terço. Naquele silêncio, pela primeira vez desde que a tragédia ocorreu, seu rosto parecia um pouco mais calmo. Na manhã seguinte, André encontrou um pedaço de papel perto da porta da cela. Estava escrito brevemente que a raiva é, de fato, um fogo que queima mais rápido que o tempo. Se não for extinta com paciência, consumirá tudo, até mesmo o amor mais sagrado. Os dias continuaram a passar. João não contava mais o tempo. Ele trabalhava, orava e escrevia. Toda vez que via o sol da tarde penetrar pelas grades, ele sorria levemente e agradecia por ainda ter a chance de se aprimorar. Ele sabia que lá fora, os jasmins no quintal de sua casa ainda poderiam estar crescendo, e cada pétala trazia a esperança de que um dia, mesmo que tarde, ele voltaria para sua vila, não como um homem culpado, mas como alguém que aprendeu a perdoar a si mesmo. Naquela noite, antes de dormir, João deitou-se, olhando para o teto. Ele sussurrou para si mesmo que os humanos não podem escolher seu passado, mas podem escolher como repará-lo. Ele fechou os olhos. Em seu sonho, Lúcia sorria sob a jaqueira, acenando como se o perdoasse. A manhã em Bicas foi coberta por uma névoa espessa que obscureceu todo o pátio da delegacia. O delegado Alves chegou mais cedo que o habitual. Em suas mãos havia uma grande pasta contendo os documentos da investigação do caso de Vila Esperança, que estava quase concluída. Ele sentou-se em sua mesa, olhando para a pasta marrom por um longo tempo antes de abri-la. Dentro da pasta, havia fotos da casa da família de seu Benedito, esboços da sala, relatórios forenses e a confissão de João, escrita com uma caligrafia organizada. Todas as evidências e declarações estavam completas. No entanto, no coração de Alves, algo permanecia que ele não conseguia escrever como conclusão. Ricardo chegou com 2 xícaras de café preto. Seu rosto parecia cansado depois de passar a noite transcrevendo os resultados da reconstituição para o relatório oficial. Ele colocou o café na mesa e sentou-se em frente a Alves. Perguntou em voz baixa se o relatório final seria enviado em breve à promotoria. Alves assentiu, mas seus olhos permaneceram na folha de papel em branco à sua frente. Ele disse que o relatório legal poderia ser concluído hoje, mas o relatório do coração talvez nunca terminasse. Ele começou a escrever lentamente. A primeira linha continha um resumo do caso, uma disputa familiar, um único tapa que levou à perda de 2 vidas. Mas depois de algumas frases, sua mão parou. Ele largou a caneta e olhou pela janela. A névoa ainda pairava no ar, cobrindo parte dos telhados das casas. Alves se lembrou do rosto de João durante a reconstituição. O olhar vazio, cheio de remorso. Ele também se lembrou dos jasmins no quintal daquela casa, crescendo entre as pedras com um aroma suave que nunca desaparecia. Ricardo observava seu superior em silêncio. Ele sabia que Alves não estava apenas escrevendo um relatório, mas também expressando sentimentos que não podiam ser ditos em um tribunal. Alves disse em voz baixa que ao longo dos anos, lidou com muitos casos de assassinato. Mas esta foi a primeira vez que sentiu que todos os envolvidos eram vítimas. João, vítima de uma responsabilidade pesada demais. Lúcia, vítima da raiva e de uma longa distância. E sua família, vítima de um silêncio que foi permitido crescer e se tornar um muro entre o amor. Ele continuou a escrever.
Desta vez, sua escrita não era mais rígida como a de um relatório comum, mas fluía como uma reflexão. Ele escreveu que a tragédia de Vila Esperança se tornou um espelho da fragilidade humana. Às vezes, aqueles que mais amam se tornam os que mais ferem, porque não sabem como conter a raiva. Ele escreveu que a lei pode decidir um caso, mas apenas o coração pode curar uma ferida. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo. Ele então perguntou: "O senhor já passou por algo semelhante? Perder alguém por causa de uma briga não resolvida?" Alves sorriu amargamente. Ele disse que uma vez teve um irmão mais novo e eles brigaram feio anos atrás por causa da herança da casa de seus pais. Desde então eles nunca mais se viram. Essa frase deixou a sala em silêncio. Depois de um momento, Alves fechou o arquivo e disse que talvez Deus lhe tenha dado este caso para que ele aprendesse a perdoar a si mesmo. Ele olhou para a foto da família de seu Benedito no arquivo e disse em voz baixa que queria ir àquela vila mais uma vez antes que o relatório fosse entregue. Naquela tarde, ele e Ricardo partiram para a Vila Esperança. A estrada ainda estava molhada após a chuva do meio-dia. Ao longo do caminho, as árvores pareciam estar ouvindo. Quando chegaram à velha casa, o sol já se inclinava para o oeste. O aroma de jasmim era perceptível no quintal. Na porta, tio Afonso os recebeu com um sorriso fraco. Ele os convidou a entrar e serviu chá quente. Alves sentou-se na varanda, olhando para a parede onde a tragédia ocorreu. A mancha escura havia desaparecido, substituída por uma nova camada de tinta branca. No oratório, as fotos de seu Benedito e Lúcia estavam lado a lado. Abaixo delas, uma vela ainda queimava. A atmosfera da casa era pacífica, embora seu silêncio guardasse mil histórias. Tio Afonso contou que todas as tardes, ele vinha limpar o quintal e acender uma vela. Ele acreditava que as almas de ambos estavam em paz. Ele disse que antes de morrer, seu Benedito havia dito que esta casa deveria permanecer um lugar de oração, não um lugar de vingança. Essa frase fez Alves baixar a cabeça por um longo tempo. Quando o crepúsculo caiu, Alves foi para o Jardim dos Fundos. Lá, os jasmins cresciam abundantemente. Ele pegou um pequeno galho e o segurou na mão. Pensou que de todas as evidências que já havia coletado, esta flor era a mais honesta. A flor não guardava mentiras, apenas um aroma suave que lembrava aos humanos que toda a vida, por mais breve que seja, deve ter oferecido beleza. Ricardo estava ao seu lado, olhando para o céu que lentamente se tornava laranja. Ele disse que talvez a verdadeira justiça não seja sobre quem está certo e quem está errado, mas sobre como os humanos aprendem com seus erros. Alves assentiu e caminhou lentamente em direção ao carro. Antes de partir, ele olhou para a casa mais uma vez e sussurrou em seu coração para que aquela família encontrasse a paz. Naquela noite no escritório, Alves escreveu o parágrafo final do relatório. Ele escreveu que o caso de Vila Esperança estava oficialmente encerrado, mas sua mensagem moral viveria mais do que todos os registros legais. Ele escreveu que toda família deve aprender a conter as palavras antes que elas se tornem feridas. Aprender a humilhar o coração antes que a mão se levante, e aprender a ouvir antes de se arrepender. Quando terminou de escrever, a névoa lá fora havia se dissipado. A lua apareceu no céu, refletindo sua luz branca na janela. Alves olhou para a última página, agora escrita de forma organizada, e fechou a pasta lentamente. Ele sabia que seu dever como policial estava cumprido, mas seu dever como ser humano estava apenas começando: garantir que cada ferida não se tornasse um legado para a próxima geração. Naquela manhã, a luz do sol penetrava pelas grades de ferro e dançava no chão de cimento frio. João sentou-se de pernas cruzadas no canto de sua cela, em frente a uma pequena mesa feita de tábuas velhas. Sobre ela, uma folha de papel branco e uma caneta que o guarda André lhe dera alguns dias antes. Hoje João decidiu escrever uma carta, algo que ele adiara por meses porque ainda não estava pronto para enfrentar seus próprios sentimentos. Ele respirou fundo antes de começar a escrever. Sua mão tremia um pouco, mas as letras fluíam lentamente. Na carta, ele escreveu para sua família em Vila Esperança, especialmente para tio Afonso, que fora uma figura paterna para ele.
A primeira frase foi simples, dizia que ele estava bem e grato por ainda ter forças para passar os dias naquele lugar. Ele contou que a vida atrás das grades lhe ensinara muitas coisas. Escreveu que o tempo ali passava devagar, fazendo com que as pessoas aprendessem a olhar para dentro de si mesmas. Aprendeu que o silêncio pode ser uma oração, que as lágrimas podem ser um caminho para a aceitação e que o arrependimento não é para ser lamentado continuamente, mas para ser compreendido para que não se repita. Ele escreveu que todas as noites, quando todos os outros detentos dormiam, ele costumava sentar-se e olhar para a mesma lua que talvez também fosse visível de sua vila. Em outra parte, João falou sobre seu trabalho na prisão. Ele ajudava a limpar o pátio, plantar flores e fazer pequenas prateleiras de madeira para a biblioteca da prisão. Disse que quando suas mãos voltaram a tocar na madeira, sentiu como se estivesse consertando os pedaços quebrados de sua vida. Escreveu que toda vez que tocava na madeira, imaginava que estava consertando a velha casa deles, a casa onde ele e Lúcia costumavam brincar quando crianças. Ele parou de escrever por um momento quando essa memória surgiu. Em sua mente, a pequena Lúcia corria pelo quintal carregando uma boneca de pano, rindo enquanto ele fingia persegui-la. Ele sorriu levemente, mas as lágrimas lentamente caíram em suas bochechas. Com a mão trêmula, ele escreveu que não queria que Lúcia fosse lembrada como uma vítima, mas como uma pequena luz que o fez entender o significado da paciência e do amor incondicional. Ele escreveu que cada oração que fazia sempre incluía o nome de Lúcia, não como um sentimento de culpa, mas como uma forma de amor eterno. Após algumas páginas, João escreveu uma mensagem para todos os moradores da vila. Pediu-lhes que cuidassem da casa da família de seu Benedito para que ela continuasse a ser um lugar de oração, não um lugar assustador. Ele os aconselhou a ensinar as crianças da vila a falar com gentileza, porque as palavras podem ser mais afiadas que facas e mais pesadas que pedras. Escreveu que não era um bom exemplo, mas esperava que seu erro pudesse ser uma lição para os outros. No final da carta, ele escreveu uma longa frase em letras maiores, que os humanos não são medidos por seu passado, mas pela maneira como se levantam após uma queda. Ele escreveu que se Deus lhe desse uma vida longa, ele queria voltar para a vila, plantar jasmins no quintal e todas as manhãs, varrer as folhas secas como costumava fazer. Ele queria viver uma vida simples, sem raiva, sem ressentimento, apenas com oração e tranquilidade. Quando terminou, dobrou a carta com cuidado e a entregou a André para que fosse enviada. O jovem guarda a recebeu com os olhos marejados. Ele disse em voz baixa que muitas pessoas lá fora estavam esperando por esta carta. João apenas sorriu fracamente e disse que talvez esta carta não fosse apenas para sua família, mas também para si mesmo, para que não esquecesse como ser humano. Naquela noite, quando tudo estava quieto, João voltou para sua cama. Sentiu-se aliviado, como se tivesse acabado de tirar um grande peso de seus ombros. Ele olhou para o teto e sussurrou que talvez Lúcia agora soubesse o que estava em seu coração. Ele não pedia perdão aos homens, apenas esperava que Deus visse seu coração verdadeiramente arrependido. Em Vila Esperança, 2 dias depois, tio Afonso recebeu a carta do carteiro. Ele a leu lentamente sob a jaqueira nos fundos da casa. Suas lágrimas caíram na 3ª página. Ele chamou alguns moradores e leu a carta em voz alta na varanda da velha casa da família de seu Benedito. A atmosfera ficou silenciosa. Todos que ouviram abaixaram a cabeça. Alguns derramaram lágrimas. Depois que ele terminou, tio Afonso levantou-se e disse que esta carta deveria ser guardada na casa da família como um lembrete de que mesmo a menor raiva pode quebrar laços de sangue. Ele também disse que a escrita de João mostrava que as pessoas podem mudar se lhes for dado tempo e sinceridade. Alguns moradores então limparam o quintal da casa, replantaram jasmins ao redor da cerca e acenderam uma vela no oratório. O aroma de jasmim se espalhou suavemente no ar calmo da tarde. A partir daquele dia, sempre que alguém passava em frente àquela velha casa, não a chamava mais de lugar da tragédia, mas de casa de oração. Na parede externa da casa, tio Afonso escreveu com tinta branca uma frase simples: aqui cresceu o amor, caíram lágrimas e nasceu o perdão. Enquanto isso, atrás dos muros da prisão, João estava em sua pequena janela, olhando para o céu do entardecer.
Ele sorriu levemente, sem saber que sua carta havia trazido paz a muitas pessoas. Ele orou para que um dia, quando chegasse a hora, pudesse olhar novamente para os jasmins no quintal de sua própria casa. Em seu coração, ele prometeu que não haveria mais raiva, apenas um amor silencioso em oração. O céu da manhã em Bicas estava claro após uma semana de chuva incessante. O delegado Alves fechou a pasta contendo o antigo arquivo do caso de Vila Esperança e ficou por um longo tempo em frente à janela. Em seu coração surgiu um desejo que ele guardara por muito tempo, o desejo de voltar àquela vila, não como investigador, mas como um ser humano que queria ver como a vida seguia após a tempestade. Ele convidou Ricardo para acompanhá-lo. A viagem levou 2 horas por uma estrada sinuosa cercada por campos de arroz e cafezais. O carro dele se movia lentamente, seguindo uma pequena estrada com uma névoa fina pairando entre os morros. Ricardo abriu a janela, deixando o vento da montanha entrar, trazendo o cheiro de terra molhada e folhas. Ele disse em voz baixa que este lugar parecia nunca esquecer de verdade. Apenas curava suas feridas à sua própria maneira. Quando chegaram à entrada de Vila Esperança, a primeira coisa que viram foi a velha casa da família de seu Benedito. A casa agora parecia limpa e pacífica. A tinta da parede era nova, o quintal da frente estava cheio de jasmins e rosas brancas. Algumas crianças brincavam ao redor da cerca, rindo alegremente sem preocupação. Em frente à casa, havia uma placa de madeira que dizia Casa de Oração da Família de seu Benedito. As letras eram feitas com tinta branca simples, mas sob a luz do sol, pareciam brilhar como um símbolo de nova esperança. Tio Afonso saiu da casa com passos lentos. Seu cabelo agora estava branco, mas seu sorriso permanecia caloroso. Ele cumprimentou Alves e Ricardo com um abraço, como se estivesse recebendo velhos irmãos. Eles se sentaram na varanda que dava para o Jardim dos Fundos. Ali o ar cheirava a jasmim, suave e calmante. Alves olhou ao redor. Era difícil acreditar que neste lugar, uma vez, ocorrerá uma tragédia que abalou o coração de tantas pessoas. Tio Afonso contou que desde que a carta de João fora lida, os moradores da vila frequentemente vinham a esta casa para orar juntos. Não havia mais medo ou fofocas que dividissem. Todas as sextas-feiras à noite, eles acendiam uma vela, rezavam e plantavam novas flores ao redor do quintal. Até as crianças agora conheciam a história de João não como uma história de crime, mas como uma lição sobre paciência e a importância de guardar o coração. Ricardo observou as paredes da casa. Em um dos cantos, a carta original escrita por João estava emoldurada de forma simples e pendurada perto de uma foto antiga da família de seu Benedito. Sua caligrafia era organizada, mas parecia trêmula, como a de alguém que escrevia enquanto segurava as lágrimas. Ricardo leu lentamente algumas linhas sob o vidro. A frase que dizia que os humanos podem cair por raiva, mas podem se levantar novamente por amor. A atmosfera ficou silenciosa. Alves olhou para a carta por um longo tempo e disse que talvez uma carta como esta fosse mais forte do que 1000 leis escritas, porque falava diretamente ao coração humano. Tio Afonso assentiu e disse que às vezes Deus não envia milagres por meio de maravilhas, mas por meio do arrependimento que muda o coração de alguém. Eles foram para o Jardim dos Fundos, onde os jasmins cresciam exuberantemente. Alves ajoelhou-se, tocando a terra macia sob a jaqueira. Ele sentiu como se estivesse tocando memórias do passado, mas desta vez sem dor. Perto dali, havia uma pequena pedra com os nomes Lúcia e João escritos, colocados lado a lado como um sinal de que entre eles agora havia apenas paz. Ricardo tirou uma foto para a documentação, mas desta vez não para um relatório oficial, mas para si mesmo, para não esquecer que por trás de cada caso, sempre há uma vida que deve ser respeitada. Alguns moradores chegaram com chá quente e bananas cozidas. Eles se sentaram juntos sob a mangueira, conversando casualmente. Uma mulher de meia idade contou que as crianças da vila eram frequentemente incentivadas a ler a carta de João na escola. Os professores usavam a história para ensinar o significado de paciência e perdão. Alves sorriu ao ouvir isso. Ele disse que talvez este fosse o melhor final para uma tragédia, quando a ferida se transforma em lição e as lágrimas se transformam em oração.
Antes de partir, Alves e Ricardo ficaram em frente à casa. Tio Afonso agradeceu por eles terem vindo novamente não para investigar, mas para lembrar e orar. Ele disse que enquanto as pessoas continuassem a vir com o coração puro, esta casa permaneceria acolhedora. Alves olhou para a placa que dizia Casa de Oração da Família de Seu Benedito. Mais uma vez em seu coração, ele se sentiu em paz. A viagem de volta à cidade foi silenciosa. Do lado de fora da janela do carro, o céu estava laranja e os pássaros voavam de volta para seus ninhos. Alves fechou os olhos por um momento e disse a Ricardo que talvez o dever de um policial não seja apenas fazer cumprir a lei, mas também garantir que a humanidade não perca sua compaixão. Ricardo assentiu, seus olhos fixos nos morros distantes, como se guardasse algo em seus pensamentos. Naquela noite em casa, Alves abriu seu pequeno caderno. Ele escreveu sobre a viagem daquele dia com uma frase simples, que a verdadeira justiça nem sempre assume a forma de punição, mas também de uma oportunidade de reparação. Ele escreveu que em Vila Esperança, aprendeu que as feridas podem cicatrizar se as pessoas estiverem dispostas a olhá-las com olhos diferentes. Ele fechou o livro e olhou pela janela. No céu, a lua cheia brilhava. Sua luz suave se refletia na superfície da terra. Alves sussurrou em seu coração que toda história, por mais sombria que seja, sempre tem espaço para a luz. Ele sabia que por trás daqueles morros, os jasmins no quintal da velha casa ainda estavam florescendo, espalhando seu perfume por toda a vila, carregando uma mensagem simples, que o amor sincero nunca morre de verdade. Apenas se transforma em uma oração silenciosa no ar da noite. A estação chuvosa começou a diminuir em bicas. Naquela manhã, a luz do sol rompeu as nuvens e caiu no pátio da prisão, onde alguns detentos limpavam a grama. João sentou-se em um velho banco de madeira, observando-os. Seu rosto estava mais calmo do que nos meses anteriores. Seu cabelo começava a ficar grisalho nas têmporas, mas seus olhos irradiavam uma paz que ninguém ao seu redor possuía. Um guarda se aproximou com uma carta e chamou seu nome. João levantou-se lentamente, recebendo o envelope marrom com as duas mãos. No canto do envelope, havia um selo oficial da promotoria. Ele o abriu lentamente e leu o conteúdo. Segundos depois, suas mãos tremeram, seus lábios tremeram de emoção. A carta informava que ele havia recebido uma redução de pena por bom comportamento e participação ativa em atividades sociais dentro da prisão. Ele só precisaria cumprir mais alguns meses antes de ser libertado. André, que observava de longe, aproximou-se e deu um tapinha em seu ombro. Ele sorriu largamente e disse que as boas notícias finalmente haviam chegado. João abaixou a cabeça por um longo tempo e sussurrou que talvez Deus o estivesse perdoando, pouco a pouco. Ele não comemorou, apenas sorriu levemente. Seus olhos estavam úmidos de lágrimas há muito contidas. Nos dias seguintes, João tornou-se ainda mais diligente em ajudar os guardas. Ele ensinou os jovens detentos a fazer estantes de livros com madeira velha, ensinou-os a escrever cartas para suas famílias e os lembrou de que cada erro pode ser o professor mais honesto. Os guardas começaram a chamá-lo de seu João, não mais de prisioneiro. Ele nunca recusava quando lhe pediam para aconselhar os recém-chegados que haviam perdido o rumo. Sua voz era suave e suas palavras, sempre reconfortantes. Numa tarde, o diretor da prisão veio vê-lo. O homem disse que se João continuasse a se comportar assim, seria considerado para um programa de reabilitação fora dos muros da prisão. João ficou em silêncio por um momento e depois respondeu baixinho que para ele, a liberdade não era mais sobre sair, mas sobre fazer as pazes consigo mesmo. O diretor assentiu, parecendo comovido com a resposta. Naquela noite, João escreveu no pequeno caderno que sempre guardava debaixo do travesseiro. Ele escreveu que a vida é uma jornada em direção ao perdão, não apenas de Deus, mas de si mesmo. Ele escreveu que os humanos podem cair por raiva, mas só podem se levantar por amor. Escreveu que quando voltasse para a Vila Esperança, a primeira coisa que queria fazer era beijar o chão em frente à casa e plantar um novo jasmim para Lúcia. Alguns dias depois, ele recebeu uma visita de tio Afonso.
O velho veio com passos lentos, trazendo um pequeno pacote com bolos e um punhado de jasmins frescos. Eles se sentaram frente a frente na simples sala de visitas. Tio Afonso olhou para ele por um longo tempo e disse que todos na vila o haviam perdoado, e até rezavam para que ele voltasse para casa em breve. João abaixou a cabeça, suas lágrimas caindo no dorso de sua mão. Ele disse que não merecia tanta bondade. Mas tio Afonso deu um tapinha em seu ombro e disse que todos merecem uma segunda chance. Após aquela visita, João tornou-se ainda mais ansioso para viver seus dias. Todas as manhãs, ele orava em frente à pequena janela, agradecendo pela respiração que ainda lhe era dada. Começou a escrever novas cartas, não para sua família, mas para si mesmo. Nessas cartas, ele escrevia as coisas que queria fazer depois de ser libertado, como limpar o túmulo de seus pais, consertar a velha casa e ensinar as crianças da vila a fazer artesanato com madeira. Ele queria preencher o resto de sua vida com coisas simples, mas significativas. Numa noite, choveu forte. João não conseguia dormir. Ele ficou em frente à janela, olhando para o céu escuro. Um raio brilhou à distância, mas ele não sentiu medo. Sussurrou para si mesmo que a chuva não era um sinal de tristeza, mas a maneira do céu se limpar da poeira do passado. Ele se sentiu em paz, até sorriu ao ver a água escorrendo do lado de fora das grades. Algumas semanas depois, a decisão oficial chegou. Ele seria libertado em liberdade condicional em 3 meses. Ao ouvir a notícia, ele olhou para o céu com os olhos marejados e sussurrou que talvez Lúcia agora estivesse sorrindo de seu lugar de paz. André e alguns outros guardas organizaram uma pequena despedida para ele. Eles apertaram a mão de João, um por um. O diretor da prisão lhe deu um pequeno certificado de reconhecimento por seu bom comportamento e dedicação durante o cumprimento de sua pena. João o recebeu com as mãos trêmulas, depois se curvou profundamente e agradeceu. Ele disse que nunca em sua vida se sentirá tão valorizado. Porque esta foi a primeira vez que se sentiu útil para os outros. Na noite anterior ao dia de sua libertação, João não dormiu. Ele sentou-se, olhando para o teto, segurando o velho terço de seu pai. Orou por um longo tempo, pedindo que quando seus pés saíssem, seu coração permanecesse humilde e puro. Ele não queria olhar para trás com tristeza, mas queria seguir em frente com oração. Ele sabia o caminho de volta para a Vila Esperança. Não era apenas uma jornada física, mas uma longa jornada interior em direção à paz. Ao amanhecer, a luz do sol penetrou suavemente na cela. João levantou-se, fechou os olhos e respirou fundo. Ele sentiu como se o mundo lá fora o estivesse esperando. Sussurrou baixinho que a vida não pode ser refeita, mas sempre pode ser reparada. E em cada erro, sempre há uma pequena luz para guiar os humanos de volta para casa. O amanhecer despontou lentamente no horizonte oriental. Uma névoa fina ainda envolvia a estrada de Vila Esperança quando um pequeno carro oficial parou na beira de um campo. De dentro, João saiu com passos lentos. Em suas mãos havia apenas uma pequena bolsa com roupas e um caderno gasto. O ar da manhã estava fresco, e o cheiro de terra molhada misturava-se com o perfume de jasmim que o vento trazia. Ele olhou para a pequena estrada que levava à velha casa de sua família. A estrada parecia a mesma de antes, mas seu coração era diferente. Cada passo que dava parecia virar uma página antiga que estava fechada há muito tempo. Pássaros cruzavam o céu, os campos verdes se estendiam, e o som da água de um pequeno riacho podia ser ouvido à distância. Ao longo da estrada, alguns moradores que o reconheceram o cumprimentaram com sorrisos calorosos. Não havia olhares de desprezo, apenas a paz que irradiava dos rostos que antes choraram por uma perda. Eles sabiam que o homem que agora caminhava diante deles não era mais o João acorrentado pela raiva, mas um ser humano que aprenderá com a dor. Quando chegou em frente à velha casa, João parou por um longo tempo. A tinta da parede havia sido trocada. O quintal estava cheio de jasmins brancos e goiabeiras carregadas de frutos. Sob a mangueira, algumas crianças brincavam, rindo livremente. Tio Afonso apareceu de dentro da casa, seu rosto envelhecido, mas seus olhos ainda brilhavam suavemente.
Ele se aproximou e, sem uma palavra, abraçou João com força. O abraço foi longo e caloroso, como se duas almas há muito separadas finalmente encontrassem o caminho de casa. Eles se sentaram na varanda, bebendo chá quente enquanto conversavam baixinho. João contou que na prisão aprenderá muitas coisas, não sobre a dureza da vida, mas sobre a ternura do coração humano. Ele disse que todas as noites pensava nesta casa, neste quintal e em todas as pessoas que um dia o amaram. Tio Afonso ouviu sem interromper. Ele disse que todos na vila já haviam perdoado. Eles até plantaram jasmins em cada casa como um símbolo, para que o ódio não crescesse mais entre as famílias. Naquela tarde, João foi para o Jardim dos Fundos. Lá, sob a sombra da jaqueira, havia duas pequenas lápides lado a lado. Uma para seus pais, outra para sua irmã, Lúcia. Ele se ajoelhou diante do túmulo, curvou-se profundamente e beijou o chão à sua frente. Seus lábios tremeram enquanto as palavras de oração saíam de sua boca. Ele pediu perdão a Deus e pediu que a alma de sua irmã descansasse em paz ao lado do Criador. Suas lágrimas caíram, uma a uma, molhando a terra macia abaixo. Ele então acendeu uma vela e espalhou pétalas de jasmim sobre o túmulo. Em seu coração, ele falou com Lúcia, dizendo que havia voltado não para apagar o passado, mas para proteger o que restava. Ele prometeu não deixar mais a raiva guiar sua vida. Ele queria continuar o dever da família, cuidar da casa de oração, acender uma vela todas as tardes e ensinar às crianças da vila o significado da paciência do amor. O sol começou a se pôr atrás dos morros, o céu ficou laranja e a sombra de João se estendeu sobre o chão. Ele se levantou, olhou na direção da velha casa e depois para o céu. Em seu coração, ele sussurrou que um humano pode se perder em um único passo, mas sempre tem um caminho de volta se estiver disposto a caminhar com o coração. Naquela noite, os moradores da vila se reuniram na varanda da casa. Eles trouxeram comida simples, arroz, bananas cozidas e chá doce. A atmosfera era calorosa e calma. Pediram a João que falasse para eles. Ele se levantou com as mãos trêmulas. Sua voz era baixa, mas clara. Ele disse que nenhum humano nasce para ser mau. Todos podem cometer erros, mas Deus sempre dá uma chance de repará-los. Ele lembrou que as palavras ditas com raiva podem se tornar uma faca que fere aqueles que amamos. Ele pediu a todos os presentes que sempre escolhessem o silêncio quando o coração começasse a esquentar. Porque às vezes o silêncio é a maior forma de amor. Todos ficaram em silêncio, ouvindo. Alguns olhos derramaram lágrimas, não de tristeza, mas por serem tocados pela sinceridade que vinha do coração de um homem que havia caído tão fundo quanto possível, e agora se erguia novamente com humildade. Após o término do evento, João foi para a frente da casa e olhou para o céu. As estrelas brilhavam sobre os campos. O vento da noite soprava suavemente, trazendo o aroma de jasmim do Jardim dos Fundos. Ele fechou os olhos, sentindo a paz que há muito se perderá, agora preenchendo seu peito novamente. Em um sussurro quase inaudível, ele disse que Lúcia se tornará sua oração, e sua vida agora era uma forma de redimir essa oração. Alguns dias depois, João começou a trabalhar, montando uma pequena oficina de marcenaria ao lado da casa. As crianças da vila frequentemente vinham aprender a fazer prateleiras e brinquedos simples. Toda vez que elas riam, ele sorria. O som do cinzel, que antes era um som de solidão, agora se transformará na canção de uma nova vida. Cada pedaço de madeira que ele moldava parecia ser uma pequena redenção por um grande erro do passado. O tempo passou, e Vila Esperança voltou a ser uma vila pacífica. A velha casa da família de seu Benedito era agora chamada pelas pessoas de a Casa dos Jasmins, um lugar onde as pessoas vinham para orar e encontrar tranquilidade. Na parede da casa, pendia uma foto de João e Lúcia jovens, sorrindo em um passado ainda puro. Abaixo dela, estava escrita uma frase simples: o homem pode cair pela raiva, mas se levanta pelo amor. Na última noite desta história, João sentou-se na varanda, olhando para as estrelas, e escreveu a última frase em seu caderno. Ele escreveu que a vida não é sobre quanto tempo caminhamos no mundo, mas sobre quão profundamente entendemos o significado do perdão.
Ele escreveu que cada ferida curada com amor se tornará uma luz para os outros.